Boa noite. Boa noite. Mudança nos transportes particulares. O táxi tenta garantir a qualidade que motoristas de aplicativo não oferecem. Invasão de escorpiões no centro. 70% das capturas da cidade estão na região. Um câncer com quase 100% de chance de cura. A importância da detecção precoce do câncer de próstata. Isso e mais agora no Jornal do Centro. A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou uma lei escrita por inteligência artificial. A lei de Ramiro Rosário, do PSDB, foi escrita pelo ChatGPT. Determina que a substituição do medidor de consumo de água não deve ser cobrada em caso de furto. Os taxistas de Porto Alegre tentam qualificar o serviço para disputar o mercado com outras opções. Mas o preço mais baixo e a grande quantidade de carros ainda torna os aplicativos mais atraentes para o consumidor. A dinâmica do transporte particular está em transformação nas ruas de Porto Alegre. Com uma frota que diminuiu nos últimos anos e a ascensão dos aplicativos, os taxistas apostam na qualidade para manter a competitividade e reconquistar o espaço no mercado. O Sindicato dos Taxistas lidera movimentos para atender da melhor forma possível os clientes de táxi, buscando fidelização. Desde 2016, é possível baixar o app da Sintaxi para realizar corridas. O aplicativo ainda é pouco divulgado, mas possui boa adesão para corridas corporativas e está sendo implementado entre os motoristas. A Sintaxi também reforça bastante os seus associados, os taxistas que frequentam lá o sindicato. As outras associações também participam junto, a gente está bem integrado. Então, assim, os pontos que a gente conversa, a gente reforça, a gente pede que os caras façam um empenho forte, tenham atendimento. Alguns táxis oferecem condições especiais para atender públicos específicos, como cadeirantes ou pessoas cegas, seja por adaptações de carro ou maior preparo dos taxistas. Ainda que exista um esforço para oferecer um serviço com maior qualidade, a diferença de preços e a disponibilidade são fatores decisivos na escolha dos transportes. Para mim a qualidade é interessante, né? Então, mas teve um período que os táxis caíram muito de qualidade aqui em Porto Alegre. Agora está começando a haver uma renovação de novo. Geralmente, se o táxi está acessível, eu pego o táxi, mas se não tem, eu opto pelo Uber. A defasagem dos carros, os frequentes cancelamentos de corridas e o preço alto em dinâmicas, momentos do dia em que os preços sobem de acordo com a demanda, são reclamações frequentes sobre os transportes por aplicativo. Mesmo assim, a dificuldade de encontrar um carro de táxi em algumas localidades persiste e os usuários acabam optando pelos apps. Táxi é quase igual a Uber, são a categoria quase iguais, porque antigamente não era bem assim. O Uber era menos preço, o táxi era outro. Agora tudo é igual. Tem Uber que não quer levar quando a corrida é curta, o táxi também é assim, a mesma coisa. Comparando os dois serviços, os aplicativos têm como vantagem a praticidade de realizar uma corrida e o preço ser menor nos horários sem dinâmica. Já os táxis representam um serviço com garantia de maior qualidade e menor tempo de espera se disponível nas proximidades. Chega ao fim o maior evento literário a céu aberto da América Latina. A 69ª Feira do Livro de Porto Alegre reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas na Praça da Alfândega. Essa edição trouxe o tema Quem Lê Sabe o Caminho, tendo como patrono o escritor e cineasta Tabajara Ruas. Foram realizadas 650 sessões de autógrafos, 15 oficinas de literatura e escrita, 155 palestras na área adulta e mais 200 atividades na programação infantil e juvenil. Foram comercializados mais de 211 mil livros. Porém, isso significa uma diminuição de 6% das vendas em relação a 2022. E a usina fotovoltaica construída pelo poder público pode sustentar até 90% dos gastos elétricos da Câmara de Vereadores. O sol que arde o asfalto do centro da capital é também a fonte renovável de energia mais utilizada no mundo. E aqui em Porto Alegre, o poder público já conhece essa realidade. A energia solar é a que menos agride o meio ambiente. Né? Então, por quê? Ela não emprega combustíveis fósseis, tá? Ela não gera gases
poluentes, que é o maior vilão para a questão de impacto ambiental, né? Porque o sol não polui, né? E com esse pensamento foi feita a ampliação da usina fotovoltaica do Palácio Aloysio Filho. São 900 módulos solares e 4 inversores implantados aqui, no terraço dessa Casa Legislativa. A operação custou 2,2 milhões de reais e retorna à população em formato de economia de energia e a redução na produção de gases tóxicos. É o que explica o presidente da casa, vereador Hamilton Sosmeyer. Existe um custo para isso, né, bem elevado para você fazer a instalação das placas solares. E assim como na iniciativa privada, as pessoas elas fazem o seu levantamento de custo financeiro, se conseguem implementar ou não, também no setor público é feito dessa maneira, né? Você vê o impacto, sem dúvida, é um impacto que gera bastante economia. Mas o impacto financeiro é coadjuvante nesse processo, pois o principal beneficiado é o meio ambiente, como explica a responsável pela obra, engenheira Flávia De Martini. Os estudos realizados com as simulações realizadas da usina aqui da Câmara, né, se estimou uma quantidade evitada de emissão de CO2 de 256 mil quilos por ano. Deixa-se de emitir gases tóxicos para a atmosfera. Esse valor representa um carro que dirige por 1.706 km, com o motor fazendo a média brasileira de 15 km por litro. Ou uma moto com média de 40 km por litro, percorrendo 4.549 km. Com a usina, todo esse gás deixa de ser produzido. A iniciativa ilumina o futuro da capital gaúcha e aquece a economia. Então, que o sol seja bem-vindo todos os dias, assim como o filtro solar. No próximo bloco, escorpiões em abundância no Centro Histórico de Porto Alegre. O jogador do Grêmio, Luís Soares, agora é oficialmente cidadão de Porto Alegre. O centroavante uruguaio do Grêmio foi homenageado na Câmara Municipal de Porto Alegre com o título de cidadão da cidade. A cerimônia levou torcedores para o Palácio Aloysio Filho, sede do Legislativo, na expectativa de tirar uma foto e ganhar o autógrafo do ídolo. Soares deixa o time gaúcho pelo Inter Miami em 2024, unindo-se ao amigo argentino Lionel Messi. Pequeno, mas peçonhento. O escorpião amarelo tem sido cada vez mais encontrado em Porto Alegre. Representando mais de 70% do número de capturas e visualizações, o Centro Histórico é o local com maior presença do animal na capital. Situação que deixa as autoridades em alerta. Temperatura na casa dos 30 graus e umidade acima de 50%. Algumas pessoas não gostam do clima de Porto Alegre, principalmente no verão, mas existe uma espécie do reino animal que se adaptou muito bem a essas condições. Vindo dos estados do Sudeste e Centro-Oeste, o escorpião amarelo chegou a Porto Alegre por volta do ano de 2001 e encontrou na capital dos gaúchos o local ideal para se reproduzir. De lá para cá, a população vem aumentando, graças a uma convergência de fatores que fazem do centro a região com a maior concentração do animal. Mas onde tem maior incidência é no centro histórico, devido às nossas capturas noturnas, né? E é onde ele tem um abrigo com facilidade, que tem alimento, que é barato. Ele se abriga o quê? Nas caixas de energia elétrica, nas caixas de telefonia, nos esgotos. Então, tem ali umidade e um lugar quentinho. E alimento, é onde ele tem, naquela parte elevada do centro histórico ali. A ausência de predadores, a resistência do animal e os hábitos reprodutivos são condições que deixam claro que o Titius cerulatus não veio a passeio, mas sim para se estabelecer. E como a genética dele ele se reproduz através de partenogênese, não precisa de macho, e essa fêmea dura 4 anos. Nesses 4 anos ela faz 2 partos por ano. Cada parto são 20 filhotes. Não tem predador, então tu vai somando uma coisa com outra. 20 nascendo. Desses 20, cada fêmea vai colocar mais 20. Então uma geração dela, de uma fêmea, deve dar em torno de quase 1 milhão de escorpião. Não tem como exterminar, não existe um veneno específico para escorpiões. Ele é um aracnídeo, então não existe um veneno que tu vai colocar e vai matar, não existe isso.
Com o objetivo de reduzir a população de escorpiões e monitorar o desenvolvimento da espécie, agentes da Diretoria de Vigilância em Saúde do município realizam ações noturnas de captura periodicamente, prática que resultou na coleta de quase 600 animais ao longo de 2023. E foi o pessoal da vigilância que veio com essas caminhonetes ali e eles abriram caixas de telefone, que são as mais secas, né? E à noite, que são notívados e eu não fui lá para ver, mas que eles pegaram vários. Neste ano, 15 exemplares já foram coletados e encaminhados ao Centro de Informações Toxicológicas do Estado, órgão que orienta as equipes de saúde no manejo de pacientes intoxicados e também a população em geral para casos de acidentes, envolvendo, por exemplo, o escorpião amarelo. Esse é o escorpião que mata em todo o país, principalmente em crianças. Então, a gente tem um cuidado todo especial quando acontece um acidente com crianças, porque além de dor, edema, eritema, que qualquer outro escorpião pode causar, o escorpião amarelo pode dar alterações cardíacas, taque, bradicardia e edema de pulmão. Isso tudo acontece muito rápido. Às vezes a criança já é picada e já começa a vomitar, sudorese. Então acaba sendo um acidente grave no momento que ele ocorre. Em caso de picada, a orientação é sempre a mesma: procurar o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre imediatamente, pois o HPS é o único local da capital que dispõe do soro escorpiônico. Então o soro já está disponível, né, para evitar qualquer risco à vida desses pacientes, né. São os pacientes que a gente mais vai ter um cuidado e uma necessidade que venha, né, rapidamente ao hospital para avaliar nesse tipo de acidente. Para evitar acidentes, algumas práticas podem ser adotadas, como sacudir peças de roupas e revisar os calçados antes do uso, fazer dedetizações de tempos em tempos, usar telas milimétricas em janelas, pias e ralos, além de vedar frestas e não deixar as roupas de cama encostadas no chão. Porém, em caso de um encontro inesperado com o animal, a vigilância pode ser contatada pelo telefone 156 para retirar mais um escorpião amarelo de circulação da capital. O prédio, conhecido como Esqueletão, começará a ser demolido dia 8. O edifício Galeria 15 de Novembro, no Centro Histórico, é um prédio abandonado e inacabado desde a década de 50. Logo ao assumir a Prefeitura de Porto Alegre em 2021, Sebastião Melo já declarou sua intenção de derrubar o edifício. 3 anos depois, o processo começa. A demolição vai levar em torno de 4 meses. 90 dias serão de demolição manual. Depois, o prédio é preparado para uma implosão. A empresa FBI, responsável pelo serviço, vai levar 3,79 milhões pelo trabalho. E no próximo bloco, você sabia que existe um câncer com quase 100% de chance de cura? O Jornal do Centro volta em breve. Hospitais de Porto Alegre estão com baixo estoque de sangue. O banco de sangue do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre está com estoques baixos. A diminuição tem a ver com o período de férias e veraneio, em que muitas pessoas saem da capital e deixam de doar. Segundo o hospital, o volume disponível representa 50% da capacidade. Para doar ao HPS, basta agendar um horário pelo WhatsApp 995310585. 70 mil novos casos de câncer de próstata devem aparecer por ano no Brasil. É a estimativa do Instituto do Câncer. A doença tem uma alta chance de cura, o que torna importante a detecção precoce. A próstata é uma glândula presente apenas em homens, responsável pelo líquido do esperma e com um tamanho que muda de acordo com a idade. Por estar localizada logo abaixo da bexiga, esse tamanho interfere no sistema urinário. Segundo o câncer que mais mata os homens, o câncer de próstata é caracterizado pelo aumento da glândula. Para o homem a partir de 45 anos, uma visita anual ao urologista é importante para a detecção precoce da doença. No caso do câncer de próstata, a gente tem algumas medidas importantes. Uma das primeiras é o exame de sangue, o exame do PSA. Essa proteína, em pequeníssimas porções, ela aparece no sangue e ela pode sinalizar a presença de alguma doença na próstata. Nós temos também o exame de toque, o exame de palpação da próstata, que também é um exame muito útil porque de cada 5 pacientes que nós temos o diagnóstico de câncer de próstata, em 4 deles nós tivemos a suspeita a partir de uma alteração de PSA.
mas 1 em cada 5 o PSA é normal. A detecção precoce do câncer de próstata é importante, faz com que as chances de cura cheguem a quase 100%, de acordo com a Sociedade Americana do Câncer. E para quem descobriu a doença, o apoio da família é fundamental. Eu descobri ele através de alguns exames de rotina. Com a descoberta, a primeira coisa que eu fiz foi buscar apoio, contar para a família. Diz que às vezes as pessoas não contam para ninguém, eu acho que é o maior erro. Tu tem que compartilhar, porque se tu fica escondendo, tu fica angustiado, não tem com quem repartir aquilo. Então achei que foi a melhor decisão minha. Novas recomendações para a vacinação de Covid-19. A Prefeitura de Porto Alegre informa que a partir de 2024, pessoas acima de 5 anos e que já possuem 2 doses da vacina não precisam mais realizar reforços. No caso de grupos prioritários, um reforço deve acontecer a cada 6 meses. E o Jornal do Centro fica por aqui. Voltamos amanhã às 7 da noite.